Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conversas Poderosas. E hoje eu vou apresentar para vocês a história e a trajetória da professora Maria do Socorro, mais conhecida como Help. Help, fala aí pro meu pessoal onde é que eles vão te encontrar, como que você começou a sua trajetória, por que desse apelido de Help. Nossa, a minha trajetória é bem repleta de novidades. Uhum. Eu sou piauiense, de Floriano, Piauí. Comecei magistério lá. E aí, eu digo sempre que ele é um doido, né? Dois doidinhos se encontraram. E aí a gente se casou e veio pra cá. Quando chegou aqui eu já tinha feito magistério, só que eu não fui atuar na área, fiquei em casa, porque engravidei, tive filhos, e quando a gente está longe dos pais, né, não tem apoio, suporte, a gente fica sem saber o que fazer. Muito nova na cidade, uma cidade grande, fiquei 1 ano e meio em casa ainda com meu filho. Voltei para o Piauí para passear, trouxe minha irmã, e aí comecei a procurar trabalho na minha área. Encontrei minha primeira escola que eu trabalhei em Valparaíso foi o Colégio Jardim do Baby. Nossa! Da Beth. Esses dias mesmo eu encontrei uma mãe. Nossa, você foi professora do meu filho. Eu, sério? Ela disse, você está muito bem, porque não mudou nada. Eu falei, nossa, que coisa Coisa boa! E aí, tinha feito magistério, depois fui fazer projeto que eu cresci, que era uma licenciatura curta em língua portuguesa, né? Que na realidade não era nem língua portuguesa, era comunicação e expressão, arte e recreação, que nos dava direito a dar aula de 6º e 7º ano. Fiz esse curso, mas não estava contente. Saí do Colégio do Bem e fui convidada para trabalhar no Colégio Seban. Foi pro maior, gente! Passei 12 anos no Colégio Seban. E aí, lá eu trabalhei até chegar na biblioteca. Fui para as séries infantis, educação, aí dei aula de ginástica, de recreação. Uma amiga, o nome dela é Dilva, todo mundo chamava Maria do Socorro, ela disse, e os meninos, e eu estudava muito inglês, né? Fiz curso de inglês, ela, por que não Help? E Socorro, a mesma coisa. Passou, né? E aí fui trabalhar no estado, trabalhei no SEJO, no CDDIM, dando aula de inglês. E aí ficou Help. E nessa trajetória, saí do Seban, fui para a secretaria como contrato, dando aula de artes. Só que eu tinha aí eu fui fazer pedagogia, mesmo no Seban eu fiz pedagogia, eu queria fazer outra coisa, outra graduação. Uhum. E aí, ter saído da pedagogia, terminei a pedagogia, me embrenhei em fazer a pós-graduação em arte contemporânea na UNB. Gostei muito de arte, passei a dar aula de arte, mas também dando aula de língua portuguesa. Dei aula de língua portuguesa no Colégio Padre Reis, mas dava aula de arte também, né? Na Secretaria de Educação, do DF. Larguei aí fui fazer o FG, Artes Visuais. Terminei Artes Visuais, larguei tudo de português e inglês e fui ficar com a arte, né? Uhum. Voltei ao Colégio Padre Reis de novo, trabalhando com artes. E voltei para a Secretaria de Educação, trabalhando arte também. E aí me embrenhei com a turma, fazendo pós-graduação em supervisão, orientação. Porque o professor não para, né, realmente, de jeito nenhum. Fiz várias. A última agora que eu fiz mesmo foi em empreendedorismo, no SENAC, né? No SEBRAE. E aí, fiz orientação educacional, fiz o concurso, passei no concurso e hoje estou orientadora. Olha, então assim, uma trajetória rica, gente, que a Help tem. Ela conhece todas as vertentes da educação. Sim. E tem uma partezinha da história dela, que ela já me contou, que ela não queria ser professora não, gente. Que ela foi realizar o sonho de uma pessoa especial. Isso mesmo. Não queria ser professora de jeito nenhum. Na minha cidade, quando a gente chega no 9º ano, chamamos as técnicas agrícolas para o lar, comerciais. E eu fui para técnicas para o lar, que é onde você ia para o hospital, era supermercado, era
hotéis e eu escolhi ir para o hospital. Só que quando eu cheguei no hospital, no primeiro dia, eu simplesmente peguei um morto. Ai, meu Deus. Um trauma logo no começo. Para ajudar a embalsamar. E eu sempre fui, agora não tenho mais, mas tinha muito medo de gente morta. Nossa, e o doutor, ele brincava tanto, o médico, ele falava assim, olha, isso aqui a gente vai tirar o fígado e vão comer na hora do lanche. Ele fazia essa brincadeira. E a gente ficava todo mundo, sabe? Na segunda semana, nós passamos 4 semanas dentro do hospital. Na segunda semana nós fomos ajudar a fazer um parto. Meu Deus, surreal. Isso, gente, é porque a Help queria ser médica. Na terceira semana nós fomos para a área psiquiátrica. Piorou. Era assim, quando as pessoas que tomavam remédios calmantes não conseguiam dormir, que eles iam para cima, nós ficávamos morrendo de medo. E aí a minha mãe sempre falando, é bem dito, o povo lá do Nordeste, pobre tem que ser professor, porque dá conta. E aí fui fazendo, eu sou do tempo ainda que a gente fazia a prova de admissão, né? E eu passei, continuei, fiz o magistério, me encontrei. E hoje estou aqui, acho o máximo na sala de aula, gosto de fazer todos os cursos que tem agora. Hoje mesmo encerro um curso de scrapbook. Olha só. Sempre eu estou fazendo. É artes manuais também, né? Sempre estou fazendo algo diferente, gosto muito de artesanato, gosto de tudo que tem que mexer com as mãos, né? Agora mesmo que eu inventei uma agenda criativa, onde a gente faz mesmo, vai criando os desenhos. Você é uma verdadeira artista, Help. Gosto muito de tudo isso. Faz parte da minha vida. Faz. Agradeço muito a minha mãe por ter me colocado nesse... Por incentivo, né? Que a sua mãe que queria ser professora e você querendo ser médica, não achou, não se encontrou, né? Não encontrei de jeito nenhum. E foi assim, surreal, porque assim... Hoje eu vejo, eu gosto muito de ler, né? Hoje eu estou ouvindo, não estou lendo muito, estou no audiobook. Estou ouvindo muito, né? Ouvindo muito, porque o tempo é tão curto, né? Tem hora que a gente fica. Então o audiobook você põe ali, eu aprendi a ouvir audiobook, eu não sabia, sabe? A gente com aquela. A gente tem aquela loucura de ser professor, de estar para cima e para baixo. Sempre muito antenado. Antenado, né? Bem proativo. Aí eu digo, não, eu preciso ficar até um tempinho para mim, né? Porque a leitura tem hora que ela requer muito tempo da gente sentar, ler, escrever, que não vou passar por lá. Aí um colega até falou, tem uns audiobooks muito bons. E realmente, meu marido e meu filho ficam assim, não sei como é que ela dá conta de ouvir isso. E eu acostumei, estou fazendo as coisas e ouvindo audiobook. De tudo que aparece, eu estou ouvindo audiobook. E é tão importante isso, gente, porque nós sempre mantemos o nosso cérebro funcionando. Porque a mulher também tem disso, né? Que sempre faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, ouvir enquanto lava uma louça, faz uma comida, porque a nossa vida não para, né? Não é só na sala de aula. Então, isso aí também é importante. E é uma dica valiosa para você que está aí nos assistindo, que vocês também possam usufruir dos audiobooks. Aprendi a rezar o texto ouvindo. Eu sempre rezo o texto, mas tinha que ficar de joelho, aquela coisa toda. Quando foi no tempo da pandemia, lembro muito bem dos padres falando, você pode estar fazendo uma comida e rezando o texto. Então, o texto lá no audiobook, eu rezando, eu fazendo as contas, as meninas, você não se perde, não dá para perder de jeito nenhum, porque a gente está ouvindo e vai mentalmente, ou então você vai falando. Porque se a gente não estiver rezando, né, a gente está pensando outras coisas. Sim. Porque conversamos também em um episódio sobre estar presente naquilo que se faz. Porque nós não temos esse costume, Help, de fazer, eu tô aqui lavando louça. Não, mas a gente tá com a cabeça assim, e o que eu vou fazer de almoço, Nunca é estar presente naquilo. Então que a gente esteja fazendo outra coisa, mas que a gente esteja presente rezando. E quando a gente aprende a ouvir audiobook, você fica presente naquele momento. Bom, porque também a gente, enquanto professora, a gente pensa muito. E quando a gente passa a se concentrar nos audiobooks, a gente para até um pouquinho pensar. Porque tem hora que o pensamento da gente ali voa longe, né? Vaga, e divaga também, né? Sim.
E a gente tem hora que está pensando na coisa aqui, de uma hora para outra, você pula para outra coisa. Meu Deus, por que eu estou pensando nisso? Inconsciente da gente, se a gente não tomar cuidado, ele manda na gente. E vai levando a gente, vai né? levando. Então, para ficar melhor, né? Como você tem tantas habilidades, como você descreveria sua abordagem de ensino e quais são as estratégias que você mais usa e que são mais eficazes com seus alunos? Menina, uma coisa que hoje a gente estudando no empreendedorismo fala muito em metodologias ativas, né? E a gente sempre fez metodologias ativas e não sabia. Não sabia a nomenclatura. A nomenclatura de jeito nenhum. E hoje, nossa, eu percebo tanto que eu trabalhava metodologias ativas com os alunos. Né? Principalmente quando eu dava aula de arte, eu sempre gostei da proatividade, né, da sala de aula, porque quando você começa a dar uma aula, você acha que nossa sala está maravilhosa, mas aí você olha para a cara dos alunos e vê que eles estão parados, assim, parece que estão em outro mundo. Não, vamos mudar isso aqui agora. Eu era do tipo que pegava, quem toca violão? A escola sempre tem algum instrumento, né? E sempre tem algum talento escondido nas nossas salas, né? Nossa, foi assim, pra mim, era surreal dessas aulas de arte, porque eu sempre dividi minhas aulas, duas aulas, uma era prática, outra teórica. Então vamos fazer uma coisa diferente. No dia que a teórica não estava dando certo, não, vamos fazer uma coisa aqui na sala de aula baseada nisso. Eu gosto das metodologias ativas, porque chama muita atenção dos alunos. Uma vez eu fui dar aula de arte rupestre. E a menina, nossa, que coisa chata. E aí eu fiz tudo e ela não queria. Ela estava próxima a fazer o Enem. E quando logo próximo, quando fez o Enem, ela voltou realmente te agradecer. Porque você acredita que na hora que eu estava fazendo a prova, caiu arte rupestre e eu só lembrei de você? Falei tanto que a aula era chata, mas ficou na minha mente que eu respondi a prova certa. Ou seja, isso é uma coisa que... Marcou, que aprendeu, né? Isso. E quando você trabalha muito as metodologias ativas, você não fica só naquela mesmice com o caderninho amarelo, como muda as coisas, né? Tudo muda, né? Muda sim. Esses dias eu cheguei na escola técnica em Santa Maria, e aí eu tava lá arrumando, porque eu, para variar, como eu gosto de mesa posta, né? Eu sou a moça da mesa posta nas nossas reuniões. Aí eu geralmente chego mais cedo para as coisas, para arrumar. E tá uma segurança lá. E ele olhava pra mim, meu Deus do céu, por que esse homem tanto olha pra mim? Aí fiquei a ele, posso fazer uma pergunta pra senhora? Pode. A senhora trabalhou no Colégio Padre Elza? Eu trabalhei nele. A senhora foi minha professora. Encontrando os alunos. O tempo todo. Você não tem noção, tanto de aluno que eu encontro. Mas isso é bom, entendeu? Tem hora que a gente fica sem graça, né? Eu fico meio... saber o que falo, mas aí depois não. Porque, gente, olha, geralmente a gente não lembra a Karina. Porque foram muitos alunos. Muitos alunos mesmo. Eu tive muitos alunos. Eu trabalhei em escolas particulares, escolas públicas. Então eu tive muitos alunos. Não foram pouquíssimos, não. Vamos lá, então, vamos continuar trilhando pela carreira da HELP. Como você lida com a diversidade de aprendizagem dentro da sala de aula? Hoje, cada aluno, igual nós já falamos sobre os talentos, que dentro da sala tem muitos talentos, mas como que você lida com isso, com essa diversidade? Olha, tem hora que quando a gente trabalha com a diversidade, tem hora que é bem desafiador. Porque assim, e agora com altas habilidades, né, que antigamente a gente falava, fulano tem um QI avançado, hoje não, altas habilidades. E altas habilidades, a gente sabe muito bem que o aluno ele tem uma habilidade em tal coisa. Ele não tem habilidade em tudo. Quando falava QI, era todo, né? E agora, na altas habilidades, ele tem a habilidade em arte, em matemática. Não é fácil lidar. Mas a gente tem que também saber contornar em sala de aula. A gente, enquanto professora, tem que saber lidar com o aluno naquele momento. É fácil? Não é fácil. Mas eu costumo dizer, Help, que é assim, ó. A gente tem que aproveitar aquele aluno que tem essas altas habilidades em algumas disciplinas, em alguns conteúdos, e colocar ele para nos ajudar. Sim. Quando eles nos ajudam, eles participam, eles também despertam o interesse para outros que eles têm dificuldade. Isso mesmo. Help, qual o papel da tecnologia na sua prática e como você integra ela na sua prática pedagógica? A tecnologia, há um tempo atrás, a gente achava que não tinha um papel tão importante, né?
Mas agora, principalmente... Na nossa época do mimeógrafo, né? Sim. Que aí a gente não tinha nem xerox. Aí a gente achava que a tecnologia não ia chegar a esse ponto, E viu, ela gente? chegou. E ela chegou. Agora até com IA. Agora ela até pensa, né? Pensa e muito. Daquelas que você dá só o contexto e ela já te dá tudo pronto. E assim, não foi fácil no começo, eu lembro. Quando eu fui fazer pedagogia, eu tive que comprar um computador. E eu sou do tempo que fez curso um computador que tinha 2 drive. Olha o tanto que eu sou novinha. Não, e assim, sabe aquele negócio de você ensinar tudo para os seus filhos relacionado à tecnologia, depois eles se dão um banho, porque todos estão formados em TI. Aí eles agora que ensinam, né? Eu Mas cheguei. você não sabe Você isso? não sabe isso? Aí, com a pandemia, então, foi que a gente começou a fazer os Google Form, que não foram fáceis. O gravar vídeo, que hoje a gente até grava, mas antes da aula online... Não era fácil de jeito nenhum, mas assim, eu sou o tipo de pessoas propensas a aprender. Uhum. É fácil? Não é fácil. Eu mesmo agora estou fazendo espanhol. Para quem gosta de inglês, fazer espanhol não é fácil. E assim, está sendo um desafio, sabe? E na vida a gente tem que agarrar sempre, correr atrás e ser desafiada. Uhum. Então a tecnologia hoje, para mim, foi um desafio. Mas assim, um desafio bom. Eu estou aprendendo muita coisa. Uhum. E aí eu falo para vocês, assim, ó, nós não nascemos na era tecnológica, nós aprendemos. E é fácil? Não, mas a gente tem que ter disponibilidade e vontade para fazer. Disposição, se não tiver. Até porque a gente fica para trás, né? Hoje em dia, até você tem um celular, se você não souber todos os comandos dele, você fica sem saber o que fazer. Meu filho... Tem um telefone que não tem, a gente não sabe usar todas as funcionalidades. Sim, isso mesmo. Meu filho gravou um pendrive para mim e eu fui colocar ontem e eu ficava, meu Deus do céu. Para que esse carro é tão tecnológico que eu não... Como é que eu vou fazer? Aí sabe, mas aquele assim, antigamente eu era pessoa, aprendi a ter paciência. Eu colocava, não dou conta, não vou fazer, não. Parei, relaxa, eu dentro do carro, relaxa que é assim. Aí fui olhando os comandos, porque o carro com tanta tecnologia, que os carros hoje em dia tudo tem tecnologia, você entra, né? Uhum. Você não precisa nada chave, você só aperta, só põe a mão. E aí, aos poucos a gente vai, sabe, se embrenhando, né, nessa tecnologia, que é isso que faz parte da nossa vida. É verdade. Help, qual foi o maior desafio que você enfrentou atualmente como na profissão, né? E como você gerenciou? Menina, olha, desafio, a gente sabe que quando você entra em sala de aula, a gente tem um desafio imenso, né? Uhum. Mas assim, para mim hoje, hoje eu falei até atendendo a um desafio está sendo dos pais. Tá tão difícil. Uhum. Costumo falar sempre de 2 autores, um filósofo e um psicólogo, Rossando e Cortella. Maravilhoso. E Rossando fala assim, aquela história dele dizer para a mãe, que a mãe dizia que ele dizia, eu vou para Micaré. Vai não, eu vou. Não vai. Então eu vou ficar de mal de você. Fique. Então você não lhe ama mais. Você não tem mais meu amor, seu amor eu não preciso comprar. Uhum. Eu acho muito lindo quando ele faz aquilo. E o Cortella... E é muito autêntico, né? Autêntico, porque a gente quando diz não, você sabe, enquanto você estiver aqui com medo do meu pirão, como fala, você faz o que eu quero. E o Cortella tem uma frase que ele diz assim, antigamente, os pais falavam, sente ali. E a criança sentava e não reclamava. Hoje os pais perguntam o que você quer comer, o que você quer fazer, onde você quer sentar. E aí, não tem mais autoridade, não tem, né? Perdeu toda a autoridade. Porque as pessoas confundem muito a autoridade com autoritarismo. Sim, muito. A falta de respeito das crianças para com seus pais também se perdeu. Antigamente a gente respeitava. Antigamente não, a gente respeitou os nossos pais e não ensinou. E os pais de hoje se perderam disso, de ensinar, de
colocar o respeito. E a gente também sabe que a gente vai falhar em alguns momentos enquanto pais, Sim. porque nós não nascemos prontos, a gente está aprendendo também, está aprendendo a ser pai, ser mãe. Mas o respeitar, falar assim, ó, aqui é desse jeito, funciona dessa forma, colocar limite, porque a criança também precisa de limite, a criança precisa ser cuidada, protegida, mas também educada, que é o que está faltando, né? Isso. Então, gente, um recadinho para as famílias: eduquem as crianças, façam com que elas respeitem os mais velhos, que elas aprendam a trilhar esse caminho aqui, porque ela não está vivendo no mundo sozinha e ela precisa respeitar o próximo. E também aprender que se a gente não ensina o filho em casa, o mundo ensina. E quando a criança vai lá para fora, o adulto, o ser humano, aí a borrada é grande. Porque ele não aprendeu isso, aí ele vai aprender na marra. Eu já ouvi de alunos dizer assim, o que eu não aprendi em casa, que meus pais não me ensinaram, o mundo me ensinou e foi doído. Então não queira ouvir os seus filhos falando isso. Eduque em casa. Se pudesse dar um conselho, Help, para um novo profissional da educação, porque a gente sabe que vai haver um apagão aí, né? Sim. E a gente precisa de novos professores. E o que você diria, Help, para essa pessoa aí, para esse estudante, esse jovem, para ele apostar na carreira de professor? Olha, tem que gostar muito da profissão, tem que buscar o conhecimento, principalmente. O que está faltando muito hoje em alguns professores é a busca pelo conhecimento, porque assim, não é fácil você entrar na sala de aula. Nós não somos detentores do saber, de jeito nenhum. Mas se a gente não buscar o saber o tempo todo, correr atrás, a gente tem que saber de tudo um pouco. O pessoal pergunta assim, você tem tanta pós-graduação, por quê? Porque eu já me vi em uma situação onde que eu cheguei e eu via as pessoas falando e eu ficava tão obsoleta, perdida, sabe? Uhum. E não foi fácil. E a partir daquele, se eu já gostava de estudar, eu passei a estudar mais. Eu posso não saber tudo, mas um pouquinho de cada eu tento buscar para saber. E quando você busca o conhecimento, quando você sabe alguma coisa, se eu já ouviu falar, você se intera do assunto com as pessoas e você não fica lá sem saber onde está. Então tem que buscar o conhecimento. Então, busquem o conhecimento e queiram ser professores. Em sua opinião, qual característica mais importante de um educador inspirador? O que um educador inspirador tem que ter para inspirar outras pessoas e até mesmo seus colegas de trabalho? A gente começa pela autoestima, né? Porque a gente sabe muito bem que muitos dos nossos colegas, a gente sabe que a nossa profissão não é fácil, e se a gente não tiver a autoestima de correr atrás, de não achar o melhor, você não tem que se achar o melhor não, porque assim, eu acho que quando você vai passar o problema, você vai trocar, né, o conhecimento, porque às vezes eu sei de algo e você não sabe, e a gente naquele momento, a gente simplesmente vai fazer uma troca. E é tão bom quando a gente tem essa troca, né, porque assim, eu não sou de perguntar, sou de observar, sou muito curiosa de observar. Mas se eu precisar perguntar, eu pergunto. Tem minhas vergonhas, né? O pessoal olha, vê muito despachado e acha que eu não tenho vergonha, eu sou a pessoa mais vergonhosa que tem. Mas eu acho que a gente tem que trocar, sempre estar trocando conhecimento. Você viu isso? Olha isso aqui, sabe? Porque quando você está... E a gente sabe muito bem que nós somos uma classe desunida. Verdade. Precisávamos ser mais unidos para ter... A gente ia ser uma troca melhor. E a gente não tem isso. Na verdade, Help, é uma competição, né? Sim. Existe uma competição. Eu não falo nem de desunião, mas sim de competição. E aquele professor que queira se destacar, que queira estudar mais, ele não é bem visto. Eu não sei se para você é dessa forma, mas aquele professor que sempre está buscando uma inovação, aquele professor que está... Já ouvi muita piada. Olha aí, tá vendo? Aquele professor que ele não quer fazer do mesmo jeito que todo mundo está fazendo, ele é mal visto pelos colegas. Então,
uma fala até mesmo assim, um clamor. Gente, não é porque o colega está buscando, é porque é uma sede dele. Se você não tem essa sede, se você não tem essa disponibilidade ou vontade de aprender, respeita o colega que quer. Mas está faltando um pouquinho de respeito também. A reciprocidade entre os colegas não tem ainda. Precisa. Precisa ser recíproco, né, Help? Sim, com certeza. Help, você quer deixar mais algum recadinho para o pessoal? Alguma sugestão, alguma frase? Alguma sugestão, estude. É a única coisa que eu falo o tempo todo. A gente precisa estudar. Mesmo nascendo em berço de ouro. Ninguém viu. A gente tem o costume de dizer assim, eu vou estudar para quê? O estudo me traz o quê? Muita coisa. Então estude, busque conhecimento, corra atrás. É tão bom quando a gente é chamado para algo que você fala, meu Deus, por que eu sou chamada? Às vezes você acha assim, não sou nem tanto isso, mas assim, você sabe que você é. Lá no fundo você corre atrás de tudo que você quer. E o reconhecimento vem, né? Vem, sim. Não precisa a pessoa estar falando aos 4 cantos sobre reconhecimento. Nem todo mundo sabe o que eu estudei. Você mesmo ficou assustado, né? Porque eu não sou muito de falar, eu sou de fazer. Muito bem. Então, gente, essa foi mais uma conversa poderosa com uma pessoa super poderosa, estudiosa. E tudo isso é Café com Educadoras, o seu podcast com aroma de conhecimento. Tchau, tchau!